Pessoal, vamos conversar agora sobre cannabis no SUS. E para a gente continuar essa conversa aqui, nós teremos o Caio França, que participou da roda anterior, e teremos também a Mariana Laís dos Santos. Ela é médica, pós-graduada pelo Elisaldo Carlini e atua como pioneira no projeto Ambulatório de Cannabis Medicinal pelo SUS no Rio de Janeiro. Por favor, os dois podem se encaminhar aqui ao palco para a gente começar a nossa conversa. Caio França está terminando suas obrigações como um bom político e já chega aqui no palco, galera. Assunto importantíssimo, né? Lembrando do nosso tema, que é normalizando os múltiplos usos da planta, e a gente precisa que o SUS, né, que o poder público também possa conferir esse direito às pessoas, ok? Vamos começar? É com vocês, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Mariana Laís. Eu vou começar a apresentação. Ok. Eu estou sem retorno aqui na tela do palestrante, por gentileza. Ótimo. Ok. Bom, então me apresentando, meu nome é Mariana Laís, eu sou enfermeira também, antes de ser médica, eu fiz faculdade de enfermagem e sou especialista pela Universidade Federal de Goiás em terapia intensiva. Pela medicina, eu me formei em Brasília e me especializei em cannabis medicinal pela primeira turma, e a partir daí vim fazer um internato com o Eduardo Faveret, que estava com esse projeto de introduzir a cannabis, né, no SUS. É o primeiro prescritor do Brasil, para quem não está familiarizado, o Eduardo Faveret é médico epileptologista, o primeiro prescritor do Brasil em cannabis medicinal, e ele estava com esse ambulatório de cannabis no SUS e me chamou a participar, a integrar esse evento. Atualmente, eu sou também sócia médica e diretora do Instituto Floriceres, que é um centro de estudos em que a gente tenta entender a cannabis sob vários pontos de vista. Bom, para estar aqui, eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse que possa intervir nesse evento que eu vou apresentar, e, como um ato de resistência, eu me declaro médica associada à Ambicam, que é a Associação Médica Brasileira de Canabinologia. E começo a minha apresentação oficialmente com essa figura nos mostrando dois caminhos e que, na minha opinião, ilustram muito bem os caminhos que a gente tem a ter com a cannabis, né? De um lado, a gente tem um campo muito verdejante, com várias flores, realmente plantas em fase de flora, e no outro um caminho obscuro, né? Em qual lado nós vamos seguir? Então, e nos dizeres, para quem não conhece muito bem essa língua, a gente tem uma famosa frase de Alice no País das Maravilhas que fala: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho leva a algum lugar. Então, a minha pergunta provocadora é: esse programa que a gente quer introduzir de cannabis no SUS, é um programa de cannabis medicinal ou é a cannabis na farmácia? Porque são duas coisas muito diferentes, né? E, enfim, tão iguais e diferentes, mas nem tanto assim. Eu venho relembrar a história de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não nasceu com a Constituição Federal. Mentira, ele nasceu com a revolta popular. Desde 1500, o povo era excluído do sistema de saúde. Então, aquilo que começou com a revolta da vacina, que começou com as revoluções populares mesmo, culminou com as conferências de saúde, e na 8ª conferência, a gente realmente teorizou um sistema de saúde, mas ele não nasceu com a Constituição, ele nasceu com a revolta popular. E o povo, no SUS, ele é o monarca dos recursos. Tanto é, né, que nas suas leis fundamentais a gente tem uma lei basal que realmente regulamenta a participação popular e fala que nas conferências e nos conselhos de saúde a participação popular é paritária.
Então, quem representa o SUS é o povo, não somos os profissionais de saúde, não são os gestores, é o povo, no final das contas. E essas decisões são incluídas no SUS de acordo com o que o povo quer. Né? Quando a gente fala sobre as políticas dos conselhos de saúde, a gente entende, o povo é o gestor do recurso. Né? Ele é maioria exatamente para que entenda, os impostos que eles pagam vão para onde. E aí, eu pergunto, né, isso é uma provocação do professor Siddhartha Ribeiro, mas que eu faço minhas as palavras dele. Como PIX, a gente tem alemãos, por exemplo, a homeopatia é uma ciência que vem da Europa. A gente tem a medicina antroposófica, que também é uma ciência importada da Europa. E a saúde indígena? Cadê a saúde indígena, a saúde ancestral, a saúde negra? Aquilo que a gente fez, né? A gente fala do escravagismo, mas antes do negro escravizado chegar no país, a gente já tinha gente aqui. E nenhum desses povos é citado como prática integrativa de saúde. Então, isso é meio absurdo, né? E será que não são citados porque o povo não conhece a sua história? Eu fico me perguntando. E aí, quando eu falo, eu trabalhei em Búzios, né? Trabalhei no projeto de cannabis medicinal em Búzios. Aí me perguntam, poxa, e como foi lá? Eu falo, um avesso de um mesmo lugar. E aí me perguntam se o avesso desse mesmo lugar foi o deck da praia de Manguinhos no pôr do sol e no nascer da lua cheia, né? Essa cidade maravilhosa que Búzios se apresenta. Então, é esse o avesso do mesmo lugar que eu digo? E aí eu falo, não, na verdade, o avesso do mesmo lugar é que Búzios é terra quilombola. Eu não sei se vocês sabem, mas Búzios foi a última cidade do país a abolir a escravatura. Enquanto a gente fazia leis para inglês ver, né, e fechava o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, a cidade que mais recebeu povos escravizados em todas as Américas, e que hoje o que a gente tem do Cais do Valongo é um mero obelisco que homenageia a princesa Isabel. Então, os negros que desceram dali, só lhes resta as pedras pisadas no cais mesmo. E aí eu me pergunto, Búzios, o avesso do mesmo lugar é porque Búzios é terra quilombola. E a flor que nasceu do quilombo é que realmente regou a revolução social que nasceu em Búzios. Essa é uma foto autoral, as fotos que eu apresento na apresentação, todas são autorais. E realmente me mostra, né, que como médica, eu piso os pés no chão das minhas origens. É aqui, se eu trabalho com cannabis, eu não posso achar que ela está na academia, ela está no quilombo. Né? A flor que a gente trabalha nasceu no quilombo, é flor quilombola. E esse poema eu fiz quando o projeto de cannabis medicinal no SUS recebeu o prêmio do SICMED. Eu gostaria de ler para vocês, porque ele me é muito impactante. E vem descendo lá do terreiro, na força do negro guerreiro, a flor traficada no navio tumbeiro. Desceu no valongo, na barra da saia rendada do que sobrou das saias. Na boneca que confortou a travessia, foi ao chão o ensinamento, e nasceu naquele momento a flor da revolução. Como outras irmãs, também se jogou na frente dos tanques de guerra, enfrentou o tiro e foi enterrada em covas rasas, junto com a melanina vermelha que irrigou a nossa história. E hoje continua eternizada na cor. É Mama África quem ainda morre pela maconha, enquanto a cannabis não sobe o morro. Somos sua voz, mãezinha preta, que é mãe solteira, mas não anda só. E com isso, Eduardo Faverê e eu começamos esse projeto lá em Búzios. Né? Ele chegou primeiro. E como foi que tudo começou, na verdade? O Eduardo é muito famoso, né, por prescrever coisas ilegais. Tanto é que há 10 anos atrás a gente tem um documentário falando da busca das mães que moveram a Anvisa. Só porque essas mães eram brancas, eram advogadas, então elas tinham que mover a lei mesmo. E lá em Búzios eu encontrei quem realmente guardou a planta. À medida que a gente foi chegando e mostrando para aquelas pessoas, nós fomos sim desencorajados à prescrição. Falando que era um medicamento, Caio, que não era descrito para o SUS. Então, como que médicos do SUS iam prescrever uma coisa que a gente não ia fornecer? E aí a gente começou a acionar a nossa rede, sabe? Fizemos rede de contato, e aí a gente começou a falar, por exemplo, a Marilene, né, que é presidente da AbraRio, forneceu cannabis para o SUS por 1 ano. Enquanto nós estávamos no programa com a Marilene que eu digo, a AbraRio, né, fornecendo cannabis, fazendo cultivo nacional, Caio, lá do nosso lado, plantando
cultivando, fazendo os extratos, analisando em universidades públicas, organizando o sistema como deveria ser, a gente conseguiu fazer um pouco de revolução naquela cidade. Porque aí a gente começou a chamar o vereador que aprovou a lei, começou a chamar o jurídico, aí a gente tem uma foto da Emília e do Marcelo, para falar para a gente como é que a Anvisa via isso, como que a gente poderia viabilizar aquele trabalho que a gente já estava fazendo. Começamos a conversar com as entidades religiosas, a gente tem aí o pai de uma das crianças, que é pastor da igreja. Então, assim, ele chegou a me falar que quando a gente começou a incentivar ele a usar a cannabis no filho, é uma criança autista que também tem epilepsia, ele falou que quando ele conversou na igreja, que estava dando maconha para a criança, o líder dele falou, nossa, mas você está dando a planta do diabo para o seu filho? E ele falou, ô pastor, diabo é quando ele me bate, é quando ele me dá um tapa. Aí eu vejo o diabo tomar posse do meu filho. Se a planta do diabo tira o capeta do corpo dele, eu vou continuar dando. E isso, assim, foi muito impactante para mim, sabe? Porque aí a gente começou a entender que a cidade se movia em forma daquilo ali. A gente estava começando a falar aos líderes religiosos, a quem realmente tinha poder de fala, e que conseguia, né, em meio a uma cidade evangélica, uma cidade muito conservadora, entender um casal de médicos, um senhor e uma jovenzinha, né, que estavam ali falando de cannabis, falando de conhecimento, falando de saúde, de autocuidado, de observação, de mães, né? Eu também sempre deixei isso muito claro, que a criança neuroatípica, ela não é um ente, ela é uma família. Então, assim, o que esses doidos queriam falar? Né? Que eles estavam querendo dizer? E aí a gente também começou a chamar amigos, né? Porque os casos foram ficando cada vez mais complexos. Antes era um grupo de família, e aí um foi contando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e de repente a gente se viu lidando com casos psiquiátricos complexos, casos neurológicos muito complexos, e precisando mesmo de chamar atenção. Essa foto, ela se deu num mutirão que nós fizemos, nessas duas últimas fotos de baixo, um mutirão em que nós chamamos vários colegas, médicos da Fiocruz, médicos da UFRJ, pesquisadores, psicólogos, e fomos um dia dar uma atenção diferenciada para essas crianças. E aí é onde eu falo, cannabis é um medicamento que exige sim uma política, não é uma dipirona, não é um ibuprofeno, é algo que é intersetorial. Eu preciso falar com a escola dessa criança, eu preciso falar com os outros profissionais que cuidam disso, eu preciso ter alguém do lado do meu consultório. Eu tive uma grande estagiária, Mariana Mello, que acompanhou a angústia de muitas mães ali, então via por outras formas, pensava outras plantas fitoterápicas. É um conhecimento, Caio, que de fato, nunca como médica, eu vou conseguir traduzir num ensaio clínico randomizado, porque a forma de pensar medicina foi outra. O que eu aprendi no SUS, o que eu aprendi em Búzios, eu não aprendi, desculpa, eu tenho 2 graduações, então eu tenho lugar de fala. Eu estudei só em faculdades por 11 anos da minha vida, e eu não aprendi nenhuma delas o que eu vivi em 2 anos naquela cidade, fazendo a revolução, fazendo o SUS nascer mesmo. Isso não é traduzível. Quando eu falo, o que eu posso, assim, o máximo que a academia conversa comigo, são com as escalas de improvement global, né? Que é o que a clínica mostra, o que o estresse do cuidador melhora. Porque, realmente, o mais, eu não consigo padronizar, randomizar, isso dar uma dose, fazer algo hermético, algo limpo, como eu fui ensinada a fazer na faculdade. E outra coisa que eu também queria chamar muita atenção para essa questão é, nem para falar a cannabis e nem para falar sem multidisciplinaridade. Nesse momento, né, em que a Anvisa está sendo convocada à sua responsabilidade, eu trago os artigos 18 das 2 resoluções atualmente vigentes para que a gente pense um pouco sobre eles. Bom, a resolução 327, que é a que disponibiliza os produtos de cannabis à base da farmácia, né, para estarem na farmácia, em seu artigo 18 determina: para fins da fabricação e comercialização dos produtos de cannabis em território nacional, a empresa deve importar o insumo farmacêutico nas formas de derivado vegetal, fitofármaco, a granel ou produto industrializado.
A RDC 660 de 2022, que permite a importação individual, no seu artigo 18 também, ela fala que a prescrição realizada pelo profissional e a solicitação de autorização pelo paciente e o seu responsável legal representam a ciência e o aceite por ambos, de novo, pelo profissional prescritor e pelo paciente, de ambos, da ausência de comprovação da qualidade, da segurança e da eficácia dos produtos importados, bem como pelos eventos adversos que podem ocorrer, sendo o profissional prescritor e o paciente ou seu responsável legal totalmente responsáveis pelo uso do produto. Então, gente, não é brincadeira, tá? Isso é a RDC 327 da Anvisa. Em verbis. Então, assim, como médica, a minha agência regulamentadora me coloca em uma situação ou eu financio o capital importado por um lado, porque é o produto em que ela se responsabiliza, ela exige que o insumo seja importado, ou ela me dá essa responsabilidade para eu entender que esse produto passou pelo porto enquanto aguardava a sua própria fiscalização, como foi que ele saiu desse país de origem e o que foi que ele chegou. Então, assim, coisas que, como médica, me desculpa, mas não cabe a mim. Eu não estudei para isso, eu não sei isso. Eu sou ignorante. E eu me pergunto com esses questionamentos, os princípios do SUS, que, de novo, como enfermeira, foi o que eu estudei 5 anos da minha formação e 2 da minha residência. Os princípios do SUS financiam a quem? Porque se eu tenho um gestor público, que é quem eu escolho, né, teoricamente, na minha condição de cidadã, é quem eu escolho para falar por mim ou para calar a minha voz? Então, assim, isso também é um questionamento, né? Nós, como cidadãos, o dono do poder, o dono do dinheiro, quem nos representa? Ele cala ou ele fala? Isso também é mandatório. Se no Brasil se plantando tudo dá, vamos seguir financiando o cultivo colombiano de empresa mineira? Então, como? Queria muito entender. E eu sou inteligente, eu juro que eu entendo rápido, mas agora eu não consegui mesmo. E a planta da senzala, de novo, financia a Casa Grande. Quem planta? Quem cultiva essa planta? Fica onde? De que jeito? E aí eu me lembro, né, na história, cannabis e o INAMPS. Sabe o que aconteceu no INAMPS, gente? Eu me formei no interior de Goiás, Caio França, como enfermeira, em Séries. E eu via hospitais assim, ó, financiados inteiros. Séries é uma pequena capital ali do interior, em que os empresários deviam ao INAMPS desde sempre. Então, assim, eles montaram impérios com dinheiro público, por empréstimo, para atender em seus hospitais particulares, o povo financiou e nunca usou. Então, assim, sabe aquele hospital financiado pelo INAMPS? Moço, eu também não entro lá. Será que com a cannabis a gente vai fazer isso? Sabe, eu me pergunto também. E outra coisa que me inquieta, a gente vai ter corpos no chão porque estavam portando maconha e cannabis na farmácia da UBS. As farmácias vivas, afinal de contas, a gente está falando de uma planta. Como que ficam nisso tudo? Né? Como que ela interage? Ela tem uma entorragem com suas outras espécies vegetais? E, como médica, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu sempre ouvia falar de baunilha, né? Criança no interior de Goiás, pobre. Baunilha, baunilha, baunilha. Quando eu fui médica, sabe o que eu quis? Comprar baunilha. Ela é caríssima. A gente compra por grama. E aí eu me pergunto, cannabis vai se tornar baunilha de Madagascar na terra que se plantando tudo dá? E assim, se a gente não der exemplo, ontem eu gentilmente, né, honrosamente, ciceroneei a palestra do professor Ubiraci, em que a gente falava da importância da universidade pública. Somos nós a universidade pública, o SUS somos nós. Então, somos nós também os gestores de tudo que se faz ali. Se a gente não der o exemplo, será que as empresas financiadas pelo INAMPS vão dar? E aí eu me pergunto, né? Montei essa... enfim, quando eu aprendi a usar inteligência artificial, eu comecei a fazer uns desenhos muito interessantes.
E esse eu montei pensando, né? Será que esse vai ser o nosso The Handmaid's Tale, em que eu tenho um grande imperador dominando a maconha, a cannabis, as mentes, e outros subjugando aos seus desmandos, aos seus financeiros, dando com os corpos o que financia o seu pagamento? Ou será que a gente vai ter, aqui é uma foto, né, que eu falo que alguns momentos na minha vida, Caio, eu vou revisitar quando eu estiver desencarnando. E esse vai ser um deles, porque esse prêmio do SICMED, ele carrega o nome do Padre Ticão. Então, quando eu levei para Búzios, para o projeto que nós estávamos fazendo em Búzios, o nome do Padre Ticão, eu falei, ô Padre Ticão, valeu a pena. O senhor se sinta representado nesse prêmio que ganha o primeiro lugar de projeto social. E aproveitando, já partindo para o encerramento da minha fala, nesse exato momento, nós temos dois momentos no mundo, né, muito importantes. E aí, eu me coloco para pensar, o STJ liberou o cultivo industrial da cannabis para fim medicinal. E hoje, né, nós temos uma mesa no G20 com os cultivadores de cannabis, até de algumas associações, e eu recebi esse informe do Rafael Medusa. Recentemente, o Rafael Medusa publicou um texto em que ele chama atenção para os cultivadores da planta. E ele compara esses cultivadores a quem anteriormente cultivava tomate, né? A associação em que ele trabalhou localiza-se no Rio de Janeiro, em uma terra que é muito famosa por produzir tomate. E aí ele falava assim das semelhanças, né? Que eles também acordam cedo, eles também muitas vezes são mal vistos, muitas vezes mal remunerados, muitas vezes não reconhecidos o tamanho que podem ser. A gente também tem essa experiência em outros países que liberaram a cannabis, né? Dos cultivadores falando a mesma coisa, que a flor chegou nos mais altos níveis de qualidade, com os melhores terpenos, com tudo, mas que eles que cultivam nunca viram essa riqueza toda. E honrando, né, antes de mais nada, os meus ancestrais, os pacientes que eu atendi no SUS, e que eu me emociono muito de representá-los nesse evento, né? Porque realmente eu entendi que muitas vezes quando você dá um dinheiro para uma família e ela não tem comida, ela pode passar por momentos de saúde, mas ela precisa comer. E isso não está escrito nos livros, né? Isso não nos foi dito. E eu não gostaria mesmo que a cannabis, uma planta que me ensinou tanto, passasse por isso mais uma vez. Então, Caio, eu passo a palavra ao mesmo tempo em que eu imagino a sua responsabilidade de ser o porta-voz da planta em um estado negacionista, né? Como a gente vê aí, em que se nega as evidências, se nega a ciência. Mas, por gentileza, como nossa representante, eu te peço, como quem esteve lá junto com os pacientes, e se eles pudessem olhar nos seus olhos agora e falar isso que eu vou te dizer, talvez eles te dissessem isso, que eles precisam muito, e que a gente que teve um pouco mais de oportunidade, só tem isso que nos diferencia deles. A qualquer momento, né, eu estava até comentando com a Mariana, que nós tenhamos a bênção de chegar aos 83 anos de idade, como o Suplicy chegou aqui, mas represente as pessoas, fale por nós. Eu vi o seu edital de financiamento da cannabis e fiquei muito feliz, mas ainda há muito a ser feito. Esse povo é muito sofrido, Caio, muito. Quem esteve lá na trincheira pode dizer um pouco mais. E com isso eu encerro minha fala, agradeço muito, e é um tema muito sensível para mim, é um período de cura mesmo. Assim, estar aqui representando Búzios, a cannabis, e te contando a história, como de verdade ela foi feita. Não foi no projeto de lei, ela surgiu com o povo. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, um prazer estar aqui ao lado da Mariana. Confesso que eu não sabia toda essa história, trajetória. Eu conheço
o case de sucesso de Búzios, já conversei com o Faverê, já conversei com a Mariana, que é a farmacêutica, ela é responsável também, sua xará, mas fico feliz em estar ao lado de alguém que trabalhou tanto para que esse projeto que está acontecendo em São Paulo e já está muito mais à frente lá em Búzios, tenha sido viabilizado. E eu imagino o quanto é emocionante para você também poder falar sobre esse tema, e eu não tenho nem capacidade técnica para discutir sobre o histórico da cannabis, e eu não tenho dúvida nenhuma que todos esses desafios que você colocou são desafios que nós vamos enfrentar. Eu trouxe aqui uma apresentação, que ela é uma apresentação sobre uma trajetória real de alguém que, de alguma forma, conseguiu furar uma bolha num estado difícil aqui em São Paulo. Em 2018, eu conheci uma mãe, acho que assim como você conheceu muitas ao longo do tempo, uma mãe lá da minha região. Eu sou da Baixada Santista, eu nasci em São Vicente, moro em São Vicente, a mãe é de Santos, da vizinha, acho que muitos aqui conhecem. E chamada Neide, que virou uma grande parceira minha. E a Neide adotou o Vitor num serviço de acolhimento que lá existia, e durante o início ainda da sua vida, ela soube que o Vitor tinha uma das síndromes muito raras. E aí a gente vai contar essa história porque foi a partir dali que aquilo me chamou a atenção, em 2018. Acho que vocês são bem anteriores a isso, então, na verdade, vocês que merecem aí todos os louros desses avanços, ainda bastante tímidos, vamos dizer assim, para o que a gente poderia fazer. Mas o que nós temos aqui em São Paulo, e eu quero trazer para vocês, é esse cenário. Bom, aqui eu já me apresentei, né, mas para quem não estava na outra apresentação, eu estou no 3º mandato como deputado, fui vereador da minha cidade já também, sou líder do nosso partido, do PSB, aqui na Assembleia Legislativa, e além de ser autor da Lei Estadual 17.618, eu também sou autor de um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, que eu considero muito importante, que é o que autoriza as universidades públicas e os institutos públicos a cultivarem para a produção dos medicamentos a serem fornecidos pelo SUS e para pesquisa. Então é importante deixar bem claro isso, que isso é um projeto que eu apresentei no ano passado, em 2023. Eu consegui aprovar a urgência desse projeto na Assembleia há um mês atrás, mais ou menos. Parece uma coisa assim pequena, mas para um cenário de São Paulo é algo muito difícil de ser aprovado, onde a gente praticamente vê só projetos de leis de nome de viaduto, o mês isso, o mês daquilo. Infelizmente, a real situação do Legislativo Estadual é esse. Então, eu considero que a gente teve um avanço importante. Bom, aí a motivação, né, tá ali a Neide com o Vitor, isso foi em 2018 para 2019, e aí ela foi a primeira mãe da Baixada a conseguir na justiça o direito a receber o medicamento. O Vitor Gabriel, ele foi diagnosticado aí com síndrome de West, que depois evoluiu para Lennox-Gastaut, e o Estado estava fazendo exigências muito permanentes para poder fazer o fornecimento do medicamento para a Neide. E aí ela me procurou, e aí eu, confesso que na ingenuidade de tentar fazer somente uma ponte entre uma mãe e o Estado, falei, vamos promover uma audiência pública. E aí convidei várias mães para poder participar, porque ela falou, Caio, eu tenho outras mães que estão na mesma situação que a minha, estão me exigindo um eletroencefalograma, um hemograma atualizado, sendo que é muito difícil eu conseguir isso, né, pela saúde pública. E aí lá fui eu fazer audiência pública, e essa foi a audiência pública em 2019, inclusive alguns dos amigos estão aqui, que são médicos, que participaram, a doutora Eliane Nunes está ali, a Nocete está ali também, está ali o Leonardo Navarro, enfim. E eu trouxe o responsável da farmácia de alto custo, que ao meu ver, a gente poderia tê-lo aqui conosco, né, do Estado, para a gente poder também fazer alguma pressão sobre ele, para mostrar para ele que ainda está muito restritivo essa lei estadual aqui. Mas lá naquele momento, em 2019, a gente tinha, naquele ano, 10 milhões de reais sendo gastos por ações ajuizadas, individualizadas, de pacientes precisando dos medicamentos à base de cannabis. E aí eu fui, na maior inocência, falei, olha, doutor, eu estou aqui com algumas mães que estão tendo uma dificuldade, porque vocês estão exigindo deles uns documentos que
que na verdade os exames pouco mudam, né, de pacientes como esse. Então, acho que a gente pode facilitar a vida deles. Ah, não, deputado, aqui em São Paulo a gente tem um rigor para poder fazer esse fornecimento, é um medicamento muito caro. Eu falei, é caro, mas assim, é menos caro do que muitos outros, e ele também evita dessas pessoas poderem utilizar outros medicamentos, além de, claro, da vida, da qualidade de vida para essas famílias. Ah, deputado, acho que o que o senhor quer, o senhor precisa de uma lei específica. E eu, na minha inocência ainda, falei, bom, então tá bom, eu sou deputado, então eu vou apresentar uma lei incluindo esses produtos no SUS aqui em São Paulo. E ele não levou muito a sério, ninguém talvez tenha levado tanto a sério, porque o SUS, como todos sabem, é um mecanismo nacional, que, enfim, tem um órgão responsável por inserir os medicamentos, né, no SUS nacional, chamado CONITEC. Então, talvez não faria muito sentido um estado permitir, o outro não, uma cidade permitir, a outra não, mas a capacidade legislativa que eu tinha era de São Paulo, e assim eu fiz. E aí, a gente conseguiu... Bom, e aí eu gosto dessa linha do tempo, né, porque foram longos 4 anos para conseguir chegar onde nós conseguimos chegar, né? Desde 2019 na realização de audiência pública, no protocolo do projeto. Nesse meio do caminho aí eu lancei uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal, que hoje é o que você falou, Mariana, que financia projetos sem fins lucrativos com cannabis. Esse ano nós vamos anunciar os vencedores do edital de emendas no dia 5 de dezembro. No ano passado nós anunciamos lá em Paraisópolis, ao lado do Palácio dos Bandeirantes, na maior favela aqui da capital. A gente fez o anúncio, eram R$750 mil, esse ano nós estamos chegando a R$1 milhão, uma parceria do nosso mandato com o do mandato do deputado Suplicy. E no dia 5 de dezembro a gente anuncia os vencedores desse edital. Quem decide quem venceu ou não o edital não sou eu nem o Suplicy, nós montamos uma banca com médicos, com ativistas, com advogados, são 7 pessoas que definem quem são os vencedores. Em 2022 eu tive uma conquista importante, que foi a aprovação do regime de urgência de um projeto de lei na Assembleia, que me permitiu juntar as 3 comissões que ele precisava passar para chegar no plenário num único dia. E aquilo foi decisivo para mim, porque eu consegui juntar, eu era da Comissão de Saúde naquele momento, e a Comissão de Saúde eu tinha convencido todos os colegas. Eu tive lá, eram 30 deputados mais ou menos votando, eu tive 20 votos dos 30 favoráveis ao meu projeto. Com isso, o meu projeto estava pronto para ir para o plenário, que já é um desafio num parlamento conservador e tal, e com limitações de competências, né? Mas aí, na última sessão do ano, do mandato, em 2022, depois de muita luta e tal, etc., teve um momento decisivo. E, pasmem, não é brincadeira. O pai do presidente da Assembleia estava com Alzheimer. E aí, diante de tantas dificuldades, e não conseguiu ali também, é uma doença com muita dificuldade de tratamento e tal, passou a usar cannabis. E aí também passou a ser um parceiro nessa minha jornada. E assim, por um lado é triste, porque, né, as pessoas passam a defender uma pauta na medida em que elas precisem. É triste, é uma realidade. Mas, por outro lado, não me interessava muito qual era o motivo, era um novo aliado, então venha para cá. E ter o presidente do seu parlamento como aliado, num projeto de lei, eu diria que é o passo decisivo para você conseguir avançar. Que é o que, infelizmente, no Congresso Nacional, para quem acompanhou a minha fala com a Sami aqui, é a realidade. Assim, é difícil desse legislativo atual conseguir avançar, seja com 399, seja com qualquer outro projeto que lá tramita. E aí eu consegui que o presidente pautasse o meu projeto na última sessão da legislatura de 2022, e aí eu tive 2/3 dos votos da Assembleia e consegui aprovar o projeto no parlamento aqui em São Paulo. O projeto, na sua origem, não tem nenhuma especificação de patologia para ter acesso ao remédio, deixando bem claro. Meu projeto, ele é amplo, dando liberdade para o médico prescrever, seja para qual patologia for. Isso é importante falar porque o atual cenário não é bem esse. Bom, mas ainda assim, para quem não conhece o rito legislativo, depois da aprovação do legislativo, você precisa passar pelo crivo do governador, no meu caso. O governador, ele pode simplesmente, com o seu bel prazer, decisão única e exclusiva dele, vetar o projeto como um todo.
É o rito natural. Ou ele pode sancionar o projeto como um todo. E aí lá tinha eu que falar com o governador que eu não apoiei, que sabia que eu não apoiei e que tinha uma pressão muito grande também para ele vetar o meu projeto. Por conta de tudo que você já falou, o negacionismo, né? Ele veio de um governo que oferecia cloroquina para as pessoas que passavam por um momento difícil com relação à Covid. Mas aí acho que o jeito como eu conduzi o processo foi decisivo para eu conseguir ter a sanção do governador Tarcísio. Claro que teve outros adventos também no meio do caminho. Eu não tinha contato com ele, né? E está aqui. Mas no dia, essa foto aqui, só eu e ele entregando abaixo-assinado, porque assim que a gente conseguir aprovar, eu fiz uma grande mobilização nas redes, consegui 80 mil assinaturas no abaixo-assinado virtual em 15 dias, entrei no Trend Topics do Twitter, então eu também consegui fazer alguma movimentação que eu considero relevante. Tentei buscar apoiamentos de entidades que, ao meu ver, me apoiariam, e eu preciso falar também, porque aqui a gente está com liberdade de fala, e você é médica, e eu reconheço muito o trabalho dos médicos, mas o Conselho Federal de Medicina não me apoiou. Eu pedi para eles uma nota em apoio ao projeto, para que a cannabis possa entrar no SUS, e eu não tive esse apoio. Eu tentei, aí eu vim aqui para o Conselho Estadual, porque eu falei, bom, tudo bem, o federal não vai, mas vem. Aí, assim, eles me aceitaram melhor e tal, mas queriam aprovação unânime dentro do Conselho para emitir uma nota de apoio ao meu projeto. E depois eu vi que não tinha unanimidade em hipótese alguma aqui no Conselho Estadual. Eu estou falando isso porque eu sei que tem alguns médicos aqui, e é importante também a gente perceber o quanto as nossas entidades também precisam ter pessoas que cutuquem lá, e falam, como assim? Vocês não aprovaram? A OAB, eu sou advogado de formação, para o meu orgulho, me ajudou e esteve lá comigo. Mas, para variar, naquele dia ali decisivo, o governador Tarcísio, dentre tantos argumentos que eu falei com ele e tal, ele falou, Caio, eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho um sobrinho, meu sobrinho chama Luizinho. Luizinho tem 15 anos e tem síndrome de Dravet. Aí eu não sabia o que falar para o governador, naquele meu primeiro contato mais pessoal com ele. Eu falei, poxa, governador, né, eu lamento, né, acho que é uma vida difícil para o senhor, para ele e tal. Mas acho que talvez também seja um motivo, porque imagina, eu não sou médico, óbvio, mas eu já peguei quais são as condições principais que utilizam cannabis, e a epilepsia é a principal, uma das principais, né? E ele falou, eu que compro o canabidiol pro Luizinho e tal. Eu falei, poxa, governador, então o senhor sabe muito bem o quanto é difícil, caro. Aí ele, eu topo assinar, eu topo sancionar o seu projeto, mas eu vou precisar vetar uma parte dele, e aí eu vou criar um grupo para regulamentar o seu projeto. Naquele momento, eu falei, bom, já é um gol, né? Falei, governador, o eixo principal é fornecer pelo SUS. O senhor topa? Não, isso eu topo. Daí para frente, nós vamos fazer juntos. E aí foi um dia bastante comemorado, e é no atual cenário que nós estamos, né? O grupo de trabalho que regulamenta a lei, é esse aí que eu estou passando para vocês, ó. É muito importante saber quem são cada uma dessas pessoas que lá estão, porque são essas pessoas que estão dizendo se entra ou não entra dor crônica, se entra ou não entra Alzheimer, se entra ou não entra epilepsias refratárias, se entra ou não entra, enfim, e assim vai. Então esse é o grupo. Obviamente que a maioria do grupo é ligado à secretaria, então de alguma forma faz o jogo do governo, mas tem ali também, olha lá, Academia Brasileira de Neurologia, Associação Paulista de Medicina, Sociedade de Pediatria de São Paulo, vamos além, a Sociedade de Psiquiatria, e pasmem também, a psiquiatria é uma das mais resistentes aos nossos avanços. E eu falo porque às vezes tem psiquiatras, é importante vocês entrarem nos conselhos, nas entidades de vocês, e com o pé na porta falar, vem cá, vocês não estão ajudando a avançar com a cannabis no SUS aqui em São Paulo? Porque também, senão, fica uma responsabilidade muito grande só para comigo, e eu estou disposto a levantar essa bandeira, mas eu preciso de gente me ajudando nessa jornada. Teve uma pergunta que foi feita aqui atrás, falando, mas por que a gente não avança no Congresso? Eu não sei, mas todo mundo pergunta para o parlamentar que vai votar para deputado federal, por exemplo, qual que é a avaliação dele sobre maconha, cannabis, o que ele pensa sobre esse assunto? Talvez não pensem, mas é decisivo para a gente avançar ou não avançar com a pauta medicinal. Bom, e aí está lá, né, as faculdades, né, a Unesp, a USP, a Unicamp, a Unifesp, e essas são, com figuras que
boa parte das pessoas que aqui estão conhece, que são referências para as pesquisas que estão sendo feitas. Com muito esforço, eu consegui incluir 2 representantes da sociedade civil organizada, a Cidinha, da Cultive, e a Neide, que foi aquela mãe que me trouxe o problema do Vitor, e ela fundou uma associação também no meio dessa caminhada, que hoje acolhe pacientes, chamada Associação Acolher e Transformar Vidas. Somos nós 3 os principais que ficamos brigando com alguns dos médicos que lá estão. E aí esse foi os grupos que foram especificados, né, para ver onde a cannabis poderia ser utilizada: dor-oncologia, gastroenterologia, oftalmologia, psiquiatria e neuropediatria. E aí no grupo 5, foi o único que eles aceitaram os estudos que nós trouxemos para que a gente possa, nessa primeira fase desse protocolo, ter essas condições que estão recebendo os medicamentos hoje no SUS aqui em São Paulo, né? Aquela primeira fase ali: Dravet, Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. Essas são as 3 condições que hoje estão acessando o SUS aqui em São Paulo, nas farmácias de alto custo, preenchendo o protocolo. O médico pode ser da rede pública, pode ser um médico particular, ele consegue prescrever, tem um protocolo que está feito, e ele recebe o medicamento. Normalmente eles dão ali 3, 4 frascos do medicamento, tem um acompanhamento dessas pessoas. Só que é muito pouco. Até a última vez que eu falei com o responsável da farmácia, Mariana, sabe quantas pessoas tinham acessado o SUS aqui em São Paulo? 120. Assim, 120 pessoas, mas assim, óbvio, nós estamos mudando a vida de 120 famílias, e para mim, já estou muito feliz. Mas todo mundo aqui sabe que o potencial que tem essa legislação é muito maior do que essa. E ali embaixo eu coloquei, né, que é as nossas lutas. E aí eu peço aos profissionais da medicina, aos pesquisadores, né, dor crônica, epilepsias de forma geral e o transtorno espectro autista, são as 3 que nós estamos lá brigando, batendo na porta, cobrando: ei, quando vai ser e tal? Porque eu protocolei a última vez um estudo de Israel sobre autismo, muito forte, robusto e tal, achando que eu ia trazer, né? Falei, bom, essa turma gosta de coisa internacional e tal. Aí quando eu protocolei, falei, não, estudos internacionais não tem valor, porque segue... Ou seja, na verdade ali assim, quando interessa é uma coisa, quando não interessa é outra. Aqui, para facilitar um pouco, eu trouxe esse QR Code, que vai direto ali na site da Secretaria Estadual, para médicos que querem prescrever, que querem fazer essa avaliação. É só clicar ali que vai chegar direto no protocolo. Tem 40 farmácias de alto custo espalhadas pelo estado de São Paulo hoje. Tem produtos adquiridos já, obviamente, e cai um pouco no que a Mariana falou aqui, e eu concordo com ela, mas também assim, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Então, os medicamentos, eles foram adquiridos através de uma licitação. A licitação seguiu o rito da 327 da Anvisa. Portanto, para quem conhece, os medicamentos que estão nas farmácias também. Não aceitou nem 660, muito menos associações que têm ali uma autorização judicial para produzir o seu medicamento. Esse é o meu novo projeto de lei que eu estou tentando, que eu já falei para vocês aqui, que é o projeto de lei que autoriza as universidades públicas a cultivarem para uso exclusivo de pesquisa e para atender a saúde pública aqui em São Paulo. Parece difícil? É difícil, não parece? Mas eu consegui aprovar a urgência desse projeto também. Foi mais ou menos o mesmo caminho que eu consegui o outro lá, que, não, esquece, não vai dar nada e tal. Hoje, Mariana, 23 estados brasileiros replicaram a nossa lei. Copia e cola, pumba, na Assembleia, e hoje, dos 23, 15 tem leis sancionadas. O Congresso Nacional, o senador Paulo Paim, para o meu prazer também, copiou e colou o projeto igualzinho o nosso também aqui, está lá tramitando no Senado, espero que consiga avançar também. Mas a verdade é que enquanto o Congresso não consegue avançar, no que é possível, eu penso que a gente conseguiu fazer um movimento importante nas assembleias. Hoje 15 estados brasileiros têm leis idênticas à nossa. E aí eu trouxe só também para finalizar já a minha apresentação, a frente parlamentar que eu trouxe aqui, que a gente lá faz vários debates, já recebi muitos de vocês aqui sobre o tema, falando sobre pesquisas novas. O Suplicy aqui, o que ele falou foi que a gente escutou, a gente teve
uma pauta sobre redução de danos, que é um assunto muito importante também. Teve um projeto aqui pioneiro em São Paulo que foi duramente criticado, né, de braços abertos, com pessoas que viviam na Cracolândia, para poder reduzir o uso de entorpecentes, de drogas e tal, através da cannabis medicinal, e a gente fala sobre outros temas vários também. E esse é um edital de emendas que a gente também trouxe para poder financiar projetos sem fins lucrativos, né? Então, universidades, associações, prefeituras, institutos, eles todos podem acessar o nosso edital. No ano passado, nós entregamos R$750 mil, e esse ano, no dia 5 de dezembro, a gente vai anunciar, espero que o Suplicy consiga estar comigo lá na Assembleia, os vencedores desse ano, chegando a R$1 milhão em recursos. Fechando, eu prometo, a gente fez também uma capacitação de candidatos à vereança esse ano, que toparam abordar a pauta no seu mandato. Então, nós qualificamos candidatos à vereança. Está aqui meu parceiro que disputou a eleição lá e foi candidato a vereador também, mas a gente capacitou 70 candidatos a vereador, independente do partido. Eu nem sabia qual sigla o cidadão estava afiliado, qual era e tal. Topou assinar o termo conosco de compromisso de defender a pauta na sua Câmara Municipal. A gente fez lá 10 aulas em curso, online, obviamente, e depois fizemos esse encontro presencial para entregar a diplomação. Desses, 9 se tornaram vereadores eleitos. É pouco, mas é alguma coisa, nós estamos avançando, né? Acho que nós precisamos também comemorar os pequenos avanços que nós temos pela frente. E aí, falando sobre a forma de vencer o preconceito, lá na Assembleia, eu faço questão de falar que na Assembleia eu lancei um podcast onde eu só falo sobre maconha, cannabis, lá na Assembleia, para deixar a turma bastante feliz ali. Mas eu consegui, acho que, trazer o assunto de uma forma que eu consegui os votos, por exemplo, eu cito ela porque acho que é simbólico, da irmã do Edir Macedo, que é deputada comigo, do bispo principal da Universal do Reino de Deus. Acho que a forma como eu lidei com o tema me permitiu furar um pouco da bolha, porque é claro que é muito fácil, assim, falar de tudo que nós precisamos avançar, mas, assim, se não avança, a gente vai só também ficar dando palestras e palestras no mundo afora e nós não vamos conseguir avançar. Eu acho que eu consegui achar um caminho que consegue furar a bolha e falar com pessoas que pensam diferente do que a gente. O fato de conseguir convencer o governador de São Paulo, o primeiro projeto que ele sancionou foi esse, eu considero que foi um avanço importante. E aí, para fechar aí as suas redes, quem quiser acompanhar, seguir, tirar dúvida, criticar também, porque eu sou muito criticado, por vezes, por quem acompanha a pauta também, e faz parte, está no jogo também, eu estou sujeito a isso, mas eu aprendi a comemorar pequenos avanços que às vezes conseguem ser avanços relevantes, aí, como esse que nós tivemos na semana passada, né, do STJ, porque no Congresso Nacional as coisas não avançam, no STJ nós tivemos uma vitória importante que vai autorizar o Brasil a produzir os seus próprios medicamentos. É isso, gente. Valeu, obrigado aí pela companhia e paciência. Olá, pessoal. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Caio. Eu sou assessora parlamentar também na área de política de drogas e vejo a importância da gente tratar desse tema para a gente realmente democratizar o acesso à maconha para as pessoas que precisam, e é só pelo SUS, porque mesmo pelas associações de pacientes, por mais que elas ajudem um pouco a furar a bolha, ainda é difícil. Tem gente que não tem R$200 para pagar, a maioria das pessoas recebe salário mínimo, então é uma preocupação. Então, parabéns, Caio. Parabéns, Mariana. Conheço o seu trabalho também, vocês são incríveis. Muito bem, obrigada. Gratidão. E, pessoal, por favor, continuem com a gente, porque a gente agora, 3h20, daqui a pouquinho, vai ter uma mesa sobre justiça restaurativa e redução de danos, aí com uma galera muito forte. Vou até ler os nomes aqui para vocês. Um deles é o Emílio Figueiredo, que já está aqui com a gente do lado, advogado da Rede Reforma, Leandro Estelinato, vice-presidente do CEPAD, Dudu Ribeiro, da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, Flávia Maria da Silva, da Humanitas, e Daniele Campos, aí como nossa mediadora também. Então, por favor, participem, vai ser bem interessante. Obrigada. Monique, você quer abrir a mesa a perguntas? Como que está seu tempo? Você vai abrir a mesa para interação? Nós temos alguns minutos aí, nós temos 11 minutos até a próxima mesa. Vocês querem fazer perguntas? Se quiserem, são 10 minutinhos no máximo. Tá ótimo.
Então tá bom. Então fica aí à vontade. 2 perguntinhas, pode ser? Pode ser. Pode ser. Tem uma aqui? Olá, pessoal. Mais uma pergunta, né? Acabou que eu não me apresentei no início. Eu sou o Biracir, sou do Conselho Federal de Química e vou de novo trazer, né? Para você é fácil, Mariana, mas a pergunta lá por Búzios, né? O FRJ, a gente tem a Virgínia trabalhando na Rural, tem o Douglas com Guinosia. Então a gente tem um time forte ali, tá? Niterói, na UF, tem um grupo lá na Faculdade de Farmácia fazendo um trabalho bem bacana também. Você teve esse suporte do pessoal das universidades lá com o teu grupo em Búzios? Olha, tivemos sim. A Fiocruz, por exemplo, conheceu o trabalho do SUS, né, e lançou na Coordenadoria de Projetos Inovadores em Saúde. Foi bem interessante. Você teve com a Michele Alves? Tive com Do a... INCQS? Desculpa, Cláudia Lacô, eu não sei muito falar bem o nome dela, com o Francisco e com a Paula Fabrício, que foram os 3 que foram mais diretamente adjuntos ali conosco. Eu confesso para você, Ubiraci, que a questão da química, da análise dos medicamentos veio muito com a Abrario. Eles fazem isso com a UF, desculpa, com a Federal Fluminense. Sim. E essa parte de laboratório veio muito deles. Mas a pesquisa, né, o que nós tivemos em Búzios foi um apoio enorme externo e um déficit de apoio interno. A verdade foi essa. Assim, o projeto precisava um pouco mais de seriedade para a gente trabalhar melhor os dados, divulgar isso melhor, sabe? E então as universidades estavam muito afins. O que a gente não conseguiu foi negociar muito bem com a prefeitura, sabe, Caio? Teve um impasse exatamente por conta disso, né? De novo, Búzios. E eu até me pergunto, o projeto de cannabis medicinal em Búzios deu certo? Por sinal, eu fui olhar quem ganhou em Búzios, né? Quem foram os vereadores eleitos em Búzios. E aí eu vi, o projeto medicinal de Búzios deu muito certo. Sabe, foi a coisa que mais deu certo no SUS, um projeto inovador. Por isso, né? Elegeu muito vereador e que, de novo, precisa olhar um pouco com um pouco mais de carinho, né? Porque eu senti um pouco de descrédito da prefeitura de lá. Eles não tinham ideia do que estavam manejando, do quão rico era esse manejo. E eu espero mesmo que seja olhado com um pouco mais de carinho pela política interna, pela política ali de dentro, porque quem foi de fora apoiou muito. O pessoal do Rio, Caio, eles não tinham essa noção, talvez lá na prefeitura, mas a sociedade teve. Teve muito. O que aconteceu em Búzios ventilou e ficou muito importante. Faltava o Caio por lá também, né? Verdade, verdade. Pessoal, a gente vai ter que cortar logo, logo. Então, se puderem ser mais sucintos, por favor, agradeço. Bora. Opa! Boa tarde, gente. Eu sou o Rodrigo, sou médico de família. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ótima a fala de vocês. Eu queria trazer algumas questões, ponderações. Hoje eu também trabalho no SUS, né, com cannabis. Eu sou assessor da Secretaria Municipal de Volta Redonda no desenvolvimento de políticas nesse sentido. E uma das minhas grandes preocupações, Caio, você acabou tocando nisso muito bem, é sobre essa rigidez de poucas doenças e que afetam um pouco a vida da população brasileira. Hoje, em Volta Redonda, que a gente construiu um protocolo um pouco mais amplo, a gente está com uma dificuldade, claro, e tentando viver com essas dificuldades desse processo. Eu atendo 520 pacientes, eu tenho mais 500 na fila de espera, entende? Com um impacto importante na vida das pessoas que estão tendo isso, e a gente realmente trabalhando com as patologias que a gente vê um impacto significativo. E, de novo, nenhum problema, e que a gente, claro, tem que atender pessoas com doenças tão graves quanto as epilepsias refratárias, né? Mas, quando eu penso populacionalmente, o nosso papel na saúde pública é também pensar populacionalmente, não só o indivíduo. Eu tenho pouco impacto da capacidade de impacto que a maconha tem como planta de produção, de cuidado, e é isso que a gente precisa falar, entende? E aí, hoje, se vocês pegarem os melhores manuais de produção de evidência do mundo, falam que
que o usuário tem que estar no centro do cuidado. Falam que o usuário tem que participar dos protocolos. O SUS já dá para a gente que os conselhos têm que ter paridade. E aí, Caio, eu vejo um conselho que a gente precisa lutar para que tenha paridade também, né? Porque, exatamente, eu tenho visões religiosas, e visões religiosas dentro dessa prática, que não é ciência, que é a medicina, né? Que usa a ciência, mas que não é só ciência, é política também. E aí eu tenho, sei lá, mais de 10 especialidades médicas, mais de 10 conselhos médicos falando, e eu não tenho quem realmente interessa, que é o usuário do SUS, nesse conselho em paridade para fazer uma disputa concreta. E aí a gente consegue avanço, mas a gente consegue avanço, dessa forma de Brasil que a gente consegue, que é um avanço que não é avanço, né? A gente vai, mas não vai, mas a gente vai, mas não vai. E aí a gente continua reproduzindo esse ciclo de vai, mas não vai que o Brasil vive, né? E aí, assim, eu estou trazendo a minha angústia, tá? Angústias e reflexões para que a gente pense junto, porque é isso, eu acho muito pouco que a gente hoje consegue fazer, pensando em todo o potencial, e eu estou falando só de potencial de cuidado, sem falar de potencial econômico, que também é cuidado, né? É isso, é discutir escala 6x1 ou 4x3, é isso, é discutir cuidado. Não é? Eu nem acho que é viável 4x3 hoje, a gente sabe disso, é a vida. Mas a gente precisa produzir essa disputa, em vez de ficar fazendo rodeando ao redor das disputas reais, entende? Não. Eu só quero concordar, complementar pela fala. De fato, assim, eu falando pelo grupo de trabalho em São Paulo, é um grupo bastante conservador do ponto de vista do uso da cannabis medicinal. É um grupo que, mais do que conservador, eu confesso para vocês que talvez seja pior do que ser conservador, não tem experiência com o tema. E aí isso, assim, dificulta demais, porque quando você conversa com alguém que está na ponta prescrevendo, que tem casos de pacientes que evoluem, que melhoram, a pessoa sempre tem, né, um senso de humanidade, eu creio. Agora, para quem não tem ali a aptidão de ter um paciente, não convive com um paciente diariamente, e aí envolve um monte de coisa, envolve as faculdades de medicina que também mereceriam repassar a sua grade curricular para que o sistema endocannabinoide pudesse estar na grade curricular. Eu sei também que o medicamento é um medicamento que é para o médico trabalhoso, porque não é um medicamento que você fala, toma 3 gotinhas e tchau. Cada paciente é um caso, então tudo isso dificulta um pouco o processo, portanto, assim, nós temos que ter gente que conheça do assunto. Não quero dizer que assim, todo mundo vai lá no posto de saúde, eu quero cannabis porque eu estou com dor de cabeça. Tudo bem, não é assim, não é assim que eu quero. Eu também entendo que precisa ter uma organização para isso, é um medicamento que precisa ter alguém acompanhando, mas também não dá para a gente ter um estado como São Paulo, com uma lei aprovada, sancionada, produzindo efeito e atendendo hoje 150 famílias. É muito pouco. E, Maranhão, já vou finalizar, Monique, mas só deixando um último recado. O que muitas vezes o Eduardo Favere ontem falou, Caio, como ele foi levado a prescrever. Nós entramos, você conheceu um paciente, eu tive alguém na família, o que a gente precisa entender é o básico que nós esquecemos mesmo, é o tal da empatia, né? Quando não tem ninguém na sua família que precisa, ainda assim você tem empatia, porque você é um ser humano e tem um outro ser humano precisando. Aí, quando a gente precisa dizer o óbvio, né, é mais delicado. Então, é isso. Empatia. Talvez seja essa a minha última palavra da mesa. Eu fico muito honrada, Caio, de estar aqui com você, viu? Gratidão. Muito obrigado também, Mariana. Obrigado pela companhia. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. É isso, então. Maravilha, pessoal. Vamos ter só 3 minutos, então, de intervalo para a próxima mesa. Por favor, permaneçam com a gente para falar sobre justiça restaurativa e redução de danos. Aguardamos vocês.